E aí, tudo bem? Sou Thiago Ribeiro e nesse vídeo de hoje nós vamos ver como é que nós fazemos para nos relacionar com a nossa audiência, ou seja, com as pessoas que acompanham o nosso conteúdo, principalmente com as pessoas que estão na nossa lista. Ou seja, lista, se você não sabe ainda o que é uma lista, são pessoas que estão acompanhando, que estão interessadas no nosso conteúdo e estão na nossa ferramenta, estão inscritas na nossa ferramenta do autoresponder. Ou seja, essas pessoas elas já te deram o acesso ao e-mail para que você mande conteúdos para ela. Ela já tem um interesse, ela é uma lead sua, ou seja, ela é um interessado no seu conteúdo. Então você tem que trabalhar ela de forma que você consiga aquecer essa lead. Ou seja, o que significa aquecer? Você tem que entregar muito conteúdo de valor que ajude esse lead de forma que você consiga ter uma maior credibilidade e que você consiga passar uma imagem de autoridade para essa sua audiência, para essa sua lead. Então, como que você faz para se relacionar com a sua audiência, com a sua lista? Primeira coisa, você tem que entender quais são os pontos de conexão entre você, ou seja, você mesmo, e a pessoa que é o seu lead. Primeira coisa, os pontos de conexão é a dor ou o prazer, o sonho. Ou seja, a dor são os problemas que a pessoa tem. E como que você faz para descobrir esses problemas, por exemplo? Utilizando uma ferramenta, por exemplo, chamada Google Care Tool. Você utilizando essa ferramenta chamada Google Care Tool, ali você vai descobrir quais são os problemas, quais são as dores da sua audiência, da sua persona. Quando você sabe quais são as dores da sua persona, quais são os problemas, o que impede ela de conquistar aquele determinado objetivo, você sabe, você tem na sua mente quais são essas dores, você consegue criar conteúdos, seja vídeos, seja artigos, seja podcast, seja qualquer mídia que você utilize para resolver esses problemas. E é a partir do momento em que você consegue resolver esses problemas, é que você gera valor para a sua persona, para a sua audiência. Quando você consegue gerar esse valor com soluções de problema, utilizando conteúdos de valor, você aumenta a sua credibilidade. E você aumentando a credibilidade, uma venda será apenas uma consequência. E é isso que você tem que fazer, entregar muito conteúdo de valor, de forma que a sua audiência te veja com uma autoridade no determinado assunto. Por isso, um fator muito importante para que você consiga gerar posicionamento, e você precisa gerar posicionamento, você tem que segmentar o seu nicho, você tem que escolher um micro nicho. É uma das formas. Ou seja, você precisa primeiro gerar um posicionamento. Quando você consegue gerar esse posicionamento, como? Segmentando o seu nicho. Por exemplo, suponhamos que você esteja no nicho de emagrecimento. Você pode, por exemplo, criar um micro nicho chamado, por exemplo, de emagrecimento para noivas que estão prestes a se casar. Ou seja, elas querem emagrecer para, por exemplo, entrar no vestido de noiva ou qualquer outra coisa. Quando você gera esse posicionamento, você ocupa um lugar na mente da sua audiência, na mente da sua persona. Ou seja, se a minha persona for uma noiva que quer emagrecer, eu criei esse posicionamento na mente da minha audiência, na mente da minha persona. Quando eu consigo gerar esse posicionamento, eu sou visto como uma autoridade nesse micro nicho, nesse assunto específico. E quando eu consigo fazer isso, eu passo a ser uma autoridade muito mais rapidamente. A partir do momento em que eu já passo a ser uma autoridade pelo fato de tratar daquele assunto específico, eu agora tenho que criar conteúdos que resolvam essa dor ou que atinjam um sonho da minha persona. Quando eu consigo trazer soluções utilizando a entrega de conteúdo, né? Eu consigo resolver esses problemas com a entrega de conteúdo que realmente ajude a nossa audiência, eu passo a ser uma autoridade para ela e com isso eu consigo fazer cada vez mais vendas como afiliado. Então é basicamente isso, você precisa criar esse posicionamento e esse posicionamento basicamente é com a entrega de conteúdo
em micronichos específicos, ou seja, quanto mais específico você for, quanto mais único você for, melhor. Depois que você faz isso, você entregou um conteúdo principalmente para a sua lista e para, como nós estamos utilizando o YouTube principalmente, os inscritos do seu canal no YouTube. Quando você entrega cada vez mais conteúdo, você consegue fazer uma venda. E isso se tornará cada vez mais corriqueiro. Então, é isso que a gente precisa fazer. Outro fator muito importante que você precisa ter em mente é, para você criar um relacionamento, para que você, por exemplo, tenha uma boa taxa de abertura nos seus e-mails, você tem que gerar um relacionamento também em outras mídias, como, por exemplo, o YouTube. Quando você passa a ser uma autoridade em outras mídias, a taxa de abertura ela tende a converter melhor. Por quê? Quando você já passa a ideia de que você é uma autoridade em vídeos do YouTube, em blogs, em artigos, você já passa a ser conhecido. E quando você já passa a ser conhecido em outras mídias, e você manda um e-mail, por exemplo, a tendência é que essa taxa de abertura de e-mails seja maior. E quando você tem uma taxa de abertura maior, você consegue mandar ofertas, você consegue mandar conteúdos, você consegue mandar todo tipo de e-mail para que você, além de ajudar a sua audiência, você ajude também a sua audiência de forma em que você venda algum produto como afiliado. Então, a venda aqui você tem que entender que é apenas uma consequência de um trabalho bem feito. Então, era isso que eu queria falar por hoje. Um forte abraço, Thiago Ribeiro.